Muito bom dia, o NA1 está começando agora e eu agradeço desde já a sua companhia. Bora dar uma olhada na previsão do tempo. O dia começou com chuva na região metropolitana, algumas ruas ficaram alagadas, a gente mostra já já. Neste momento o céu está cheio de nuvens, mas a chuva até que deu uma trégua, viu? Estiou. A gente vê também o nível do rio Capibaribe, tem a ver com a maré que está subindo. O ponto alto é a 1h09 da tarde. De acordo com a APAC, vai continuar chovendo ao longo do dia. A chuva é de fraca a moderada. Para o interior não tem previsão de chuva. A máxima para esta quinta-feira é de 32 graus. E no NA1 de hoje você vai ver também, em Abreu e Lima, moradores do bairro do Desterro reclamam da estrutura de uma ponte de madeira que foi instalada na comunidade. Olha só o que eles dizem. A gente se sente desprezado, né? A comunidade está se sentindo abandonada, na verdade. A sensação é de incapacidade, a gente não tem voz, a gente não está abandonado. É como se Desterro não existisse para a prefeitura de Abreu e Lima. O lixo que eu, você, todos nós produzimos em casa, todos os dias, é um grande desafio para o poder público. É que os aterros sanitários não dão conta de receber tanto resíduo. As cooperativas de material reciclável podem ser uma saída e ainda geram renda. Hoje, graças a Deus, a gente consegue manter a casa, manter a família, né? Com o dinheiro da cooperativa e com o dinheiro do meu esposo, que também trabalha. Outro assunto de hoje é o aumento no número de pedidos de demissão voluntária no país. Um advogado vai explicar os direitos do trabalhador que pede o desligamento da empresa. E ainda nos 60 anos da Globo, você vai ver um projeto social dedicado à educação. A gente mostrou aqui quando ele nasceu e hoje vamos ver os resultados. Gente que mudou a própria história e ajudou outras pessoas a viverem o sonho por dias melhores. Tem muito mais para você aqui no NA1. Vamos juntos? Até 1 da tarde. Agora são 11h51. Bora ver como estão as ruas da região metropolitana. Começamos pelo Recife. Bruno Fontes está no bairro Dois Irmãos. Até chegar aí foi tranquilo, Bruno? Bom dia para você. Oi, Mari, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, eu passei por Dois Irmãos, né? Agora eu estou aqui em Dois Unidos, aqui exatamente no Recife, quase em Olinda, porque aqui já fica no limite dos municípios. Eu estou na Zona Norte, na Avenida Idelbrando Vasconcelos. Eu passei também, saindo aí do bairro de Santo Amaro, pela redação da TV Globo, pela Globo, passei ali pela Avenida Norte, depois peguei a Avenida Beberibe, a Praça da Convenção e cheguei aqui. Quando a gente, logo cedo, né, 10h30, até 10 horas, estava chovendo um pouco. Mas depois, agora, por exemplo, abriu um sol forte. Vou mostrar aqui com o Otton Veiga já esse sol, esse céu azul aparecendo. E nesse momento está fazendo muito calor, viu? Aquele abafado todo, depois que passa essa chuva, a chuva caiu forte, né, no início da manhã. Mas agora o tempo abriu e está com muito calor. E eu também estou aqui com o Otton, eu estou aqui na Companhia Independente de Policiamento com Cães, que a gente falar também de um assunto muito sério aqui com os policiais militares sobre o ataque de algumas raças de cães. Daqui a pouco eu volto também com isso. Maristela. Até já então, Bruno, com outras informações. Bora aproveitar então para dar uma olhada nas ruas do Recife. A gente tem imagens já aqui da Avenida Abdias de Carvalho, nos Torrões. A gente observa que o tempo abriu, o sol abriu, assim como lá em Dois Unidos. Mas olha só a água acumulada aí no canto da pista. A gente observa a movimentação de quem vai sentido a BR-232, movimentação intensa também de quem está chegando aqui ao Recife. Agora a gente segue pela Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira. Vamos lá para a zona sul do Recife, passeando aí com os motoristas que no lado direito vão sentido ao bairro de Afogados, vão em direção ao IPSEP. E também do lado esquerdo os motoristas que estão na direção aí do aeroporto. A gente segue agora pelas rodovias federais, bora para a BR-101 em Paulista, em frente ao Hospital Miguel Arraes, uma movimentação mais tranquila do trânsito para quem passa por aí.
Bora para Jaboatão dos Guararapes. Ivan Duarte está por lá desde cedo e também fala um pouquinho sobre essa previsão do tempo, né, Ivan? Tá, esse chove para hoje. Bom dia para você. Oi, Maristela. Ótimo dia para você também. Um ótimo dia para quem está com a gente aqui no NA1. O meu colega Bruno Fontes falou sobre o sol ali próximo a Olinda. Por aqui também em Jaboatão. Agora, neste momento, 29 graus. O sol já abriu bastante sentido centro da cidade. Mas o que me chama a atenção aqui, Maristela, e eu quero pedir o repórter cinematográfico Christopher Moraes para mostrar, é que para o lado sul, sentido litoral sul aqui de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, Porto de Galinhas, Escada, o tempo ainda está bastante nublado, muitas nuvens. Você pode perceber também pelas árvores balançando aí que tem um ventinho aqui agora, neste momento. Como você falou aí quando me chamou, o tempo está bastante instável aqui em Jaboatão dos Guararapes também, viu, Maristela? Eu cheguei aqui por volta de 7h40 da manhã, estava chovendo quando eu cheguei, vim para fazer uma reportagem, aí a chuva demorou ali uns 30 minutos, ela não era uma pancada muito forte, mas era constante. Depois deu uma estiada, mas em seguida ali por volta de 9h30 voltou a chover novamente, só que aí bem mais forte. Foi uma pancada de chuva ali que durou aproximadamente 20 minutos, bem forte. A gente até teve que procurar um lugar para ficar melhor acolhido. Mas depois, como eu mostro para vocês agora ao vivo, o tempo já estiou, o sol por aqui e reforçando 29 graus. Eu quero aproveitar também, Maristela, para falar sobre o Enseja, que é um dos assuntos que eu tenho aqui hoje, que é o Exame Nacional para a Certificação de Jovens e Adultos. O que é isso? É uma prova que pessoas que não conseguiram concluir os estudos, não tiveram acesso aos diplomas, sejam do ensino fundamental ou do ensino médio, pode fazer para conseguir, então, o diploma e também voltar a estudar se tiver interesse. As inscrições estão abertas. Daqui a pouco, quando eu voltar, a gente passa aí as datas, quem pode participar e todos os detalhes. Vou devolver com você aí no estúdio. Daqui a pouco você volta, então, para trazer essas informações para a gente, Ivan. E a gente recebeu também imagens pelo nosso canal Globo de locais que alagaram com a chuva logo cedo, essa chuva aí que Ivan estava falando, no meio da manhã. Essa aí é a Ulisses Montarroios, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. O morador Josias Barreto, que está sempre ligado aqui no NA1, gravou esse vídeo que você acompanha. Ele disse que foram 10 minutos de chuva para a rua ficar assim. Outra informação importante que Josias disse para a nossa produção é que toda vez que chove acontece isso. E que na maioria das vezes é por causa do lixo que as pessoas jogam na rua em entope bueiros. Agora, imagens do Recife para você. O registro é da rua João Zeda Luna, no bairro de Água Fria. É na lateral do mercado de Água Fria. São muitas lojas. O comércio é forte na área. A gente vê também muito lixo nas calçadas. O vídeo é de Tarcísio e só nesse trecho da rua que está alagado e causando aí muito transtorno. Tem imagens também de Olinda, Avenida Presidente Kennedy, próximo ao Caique de Peixinhos. Esse vídeo é de Arthur Gomes, que também é nosso telespectador fiel. Está sempre nos mandando mensagens, fotos e vídeos. A água na avenida está quase subindo a calçada. Você vê aí caminhão, carro, moto, tudo passando com dificuldade. O pessoal na parada fica com medo que a água passe da calçada. Agora, um outro trecho de Olinda para você. Rua Professor Gilson César da Silva, muita água, carros passando com dificuldade no início da manhã por lá. Quem mandou esse vídeo foi Gilcinho. Ele mostrou como o trânsito estava lento e disse que estava ruim até a Costa Azevedo. A gente recebeu também imagens de Camaragibe, bairro Alberto Maia. O morador gravou o momento que a água começou a subir na rua. Ele disse que é quando o canal transborda. Tá preso ali, tá vendo? Um canal por debaixo do... Aí os moradores têm que tirar os carros. Ó, já tá transbordando ali, o canal já vai emendar aqui com o outro. Chove um pouco, os transtornos começam a aparecer. Natália de Elu está em Garaçu, na região metropolitana,
para mostrar um projeto social que liga a tecnologia à ancestralidade. Oi, Natália, bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui de Igaraçu, no bairro de Santa Rita, no Centro de Educação Integral Fernando Henrique Lucena, onde esses estudantes aqui do 9º ano do ensino fundamental, né, estudam. É uma escola em tempo integral, então eles têm, em alguns momentos, vivências diferentes, né? Aulas que convergem com o que o professor ensina ali na sala de aula e o que eles podem também aprender com conceitos de tecnologia eletrônica, algo que mistura um pouco também de robótica, né? Então, essa semana, que é uma celebração, a Semana dos Povos Indígenas, eles estão aprendendo um pouco da formação do município, onde eles vivem, onde eles nasceram, né? Que tem tudo a ver com os povos indígenas. Então, a gente está vendo aí, eles estão fazendo alguns objetos, uma canoa, inclusive, ó, deixa eu conversar aqui com esses alunos, uma canoa, inclusive, que tem a ver com o nome de Igaraçu, que Igaraçu significa canoa grande em tupi. Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês. Me fala um pouquinho como é que está sendo a experiência de agora tá tendo essa aula diferente. É uma coisa muito divertida, né? Interessante, uma aula diferente e nem todas as escolas têm isso, então é algo muito diferente mesmo, e é legal saber sobre coisas de robótica, coisas tecnológicas. E Como é teu nome? Maria Kimberly. Maria, a gente vai voltar para explicar melhor, né, esse assunto. Vamos conversar com o professor de História também, explicar um pouquinho como é que acontece essa aula especial, Maristela. Muito bom, Natália. A gente quer sim acompanhar um pouco mais das atividades por aí. A seguir, em Abreu e Lima, moradores do bairro do Desterro reclamam da estrutura de uma ponte de madeira que foi instalada na comunidade depois que a ponte de concreto caiu. O lixo que eu, você, todos nós produzimos em casa, todos os dias, é um grande desafio para o poder público. É que os aterros sanitários não dão conta de receber tanto resíduo. Muitas cidades no Nordeste ainda utilizam lixões clandestinos. E as cooperativas de material reciclável podem ser uma saída. Outro assunto de hoje é o aumento no número de pedidos de demissão voluntária no país. Um advogado vai explicar os direitos do trabalhador que pede o desligamento da empresa. E ainda, nos 60 anos da Globo, você vai ver um projeto social dedicado à educação. A gente mostrou aqui quando ele nasceu e hoje vamos ver os resultados. Gente que mudou a própria história e ajudou outras pessoas a viverem o sonho por dias melhores. O NE1 volta já, agora 12:02. O NE1 traz agora informações sobre o INSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. É um certificado para quem não teve a oportunidade de concluir os estudos dentro da idade escolar e que precisa comprovar escolaridade. Quem vai explicar para a gente é Ivan Duarte. Como é a prova, hein, Ivan? Então, Maristela, essa prova ela é dividida em 4 blocos por áreas de conhecimento e também tem uma redação. É uma oportunidade aí para as pessoas que não concluíram, né, ou o ensino fundamental ou o ensino médio na idade certa, assim fazer agora e daí poder até retomar os estudos, caso queira, né, se tiver que concluir o ensino fundamental, ir para o ensino médio e se for concluir o ensino médio, ir aí numa universidade, buscar uma oportunidade melhor na vida. Quem está com a gente aqui para explicar um pouquinho mais sobre essa prova é a Isabel Rocha, não é isso, Isabel? Ela é da Gerência de Avaliação e Monitoramento das Competências. Como é que a senhora define essa prova para quem ainda não conhece, o INSEJA? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Olha, o INSEJA é uma oportunidade espetacular para quem não concluiu ainda o ensino fundamental e o ensino médio dentro da idade adequada. Esse exame é um exame nacional que ele certifica as competências dos jovens e adultos
que ainda não conseguiram, né, como eu disse anteriormente, concluir, né, na idade adequada. Para esse certame, essa atual avaliação, nós temos o edital que foi publicado no dia 11 de março de 2025, no Diário Oficial da União, que é o edital número 15, que ele tem toda a estrutura, toda a organização, as normas para esse movimento agora do exame supletivo, do exame do INSEJA. A gente sabe que para pedir o certificado do ensino fundamental tem que ter no mínimo 15 anos, para o ensino médio 18 anos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os documentos exigidos para fazer a inscrição. Pronto, como você bem colocou, Ivan, para fazer, né, a inscrição no INSEJA, faz-se necessário que o candidato tenha 15 anos completos até a data da prova para o ensino fundamental e para o ensino médio 18 anos completos até a data da prova para o ensino médio. No caso, a documentação exigida é a documentação de praxe, você ter o documento de identificação, ter também um histórico de até onde você conseguiu fazer seus estudos e entrar também no site para fazer a sua inscrição. Lá é bastante intuitiva a inscrição, você entra no site do INSEJA, que deve estar aí na tela, né, no caso. Então é bastante intuitivo, você entra, coloca seus dados pessoais e vai anexando a documentação. Uma outra questão importante são os candidatos PCDs, né, pessoas com deficiência. Então no ato de inscrição, ela também vai identificar a sua deficiência e anexar um documento comprobatório da deficiência ao qual ele é portador, aliás, da qual ele tem, né? Quais são as novidades para esse ano? Bom, a grande novidade é justamente quem é diabético, comprovadamente diabético, então ele pode, no ato de inscrição, colocar, né, que ele tem diabetes, colocar o documento comprobatório, pode também levar sua medicação de forma acondicionada, de forma adequada, né, no isopor, enfim. Assim como também um candidato que ele é cego e ele tem a máquina de braille dele. Ele pode também levar, enfim, os instrumentos que ele, né, se utiliza. É uma grande oportunidade, não percam, tá? Façam a sua inscrição e o convite está aí. Obrigado pela participação aqui com a gente, reforçando inscrições abertas então até o dia 2 de maio pelo site que aparece na tela. Você pode fazer uma fotografia aí para recordar depois. Vou devolver com você no estúdio, Maristela. Obrigada, Ivan, pelas informações. E você acompanhou aqui no NE1, nas últimas semanas, casos de pessoas que foram atacadas por cães. De acordo com a lei, algumas raças só devem andar na rua usando uma focinheira. Bora conversar com o Bruno Fontes sobre esse assunto? Quais são as raças, hein, Bruno, que têm esse uso obrigatório? Aqui, ó. Senta. Não. Olha, Maristela, mais uma vez agora boa tarde para você. Eu estou aqui na Companhia Independente de Policiamento com Cães, é a CIP Cães, faz parte da Polícia Militar. E eu estava vendo, por exemplo, agora as imagens, né, de cães fantásticos aqui. Mas, por exemplo, de acordo, há uma legislação estadual, e aí eles têm que, por exemplo, usar alguns instrumentos até de proteção, e aí teria que ser, por exemplo, Pitbull Terrier, e também outros cães grandes, né? O Doberman, por exemplo, também precisaria, quer dizer, precisa exatamente desse equipamento de proteção. Eu estou aqui com o tenente Rodolfo Bispo, inclusive aqui, ó, a Espoleta é uma Malinois, extremamente educada, adestrada. Esse cão, por exemplo, é um cão que serve, por exemplo, ele é levado para os clássicos de futebol e serve para fazer essa proteção. Tenente, tudo bem com o senhor? Uma boa tarde. Tudo Parabéns bom, aí pela Espoleta, que é você que fica com ela, né? Isso. Tenente, Maristela estava perguntando, a focinheira, por exemplo, ela é questão mesmo, ela tem que ser usada nesses cães de grande porte. Por exemplo, eu dei o exemplo do Pitbull. A pessoa que vai passear precisa usar também uma focinheira? Bruno, boa tarde a todos. A Lei 12.469/2003, ela prevê no seu artigo 6º alguns equipamentos que podem ser utilizados nesses cães. A focinheira não é um equipamento obrigatório. Ela é um dos equipamentos que pode ser usado, né, junto à guia de controle, guia curta, né? Então é um equipamento a mais. O proprietário aí, o tutor, pode utilizar tanto uma guia curta como uma focinheira ou um dos dois. Mas o importante é que
o condutor ali daquele cão de grande porte, ele tenha sempre o controle daquele cão, né? Utilize equipamentos que o ajudem a controlar aquele cão em ambiente público. Ser maior de 18 anos, né? Não pode ser, por exemplo, uma criança, um adolescente de 12, 13 anos que vai passear com aquele cão que já tem um histórico de agressividade. Exato. A lei determina que seja alguém maior de 18 anos, até porque temos a questão da responsabilização aí criminal e civil, caso seja necessário, bem como alguém que tenha um porte físico para segurar cães de grande porte, né? Que são cães que têm uma musculatura muito grande e que têm um grande poder de tração, né? Então, são cães mais difíceis de se segurar se você não utilizar a ferramenta correta. Tenente, eu tenho um cão de grande porte. Assim, por exemplo, eu não sei se isso realmente é verdade, mas tem gente que usa aquele peitoral, que não é, por exemplo, o colar que você está usando. O peitoral também é mais difícil. Pelo que eu sei, ele é mais difícil de controlar um cão de grande porte. Isso, Bruno. O peitoral torna mais difícil o controle do cão, porque à medida que o peitoral é utilizado ali na parte frontal do cão, então tem menos pontos de contato, o cão sente menos incômodo, né? Então, naturalmente, ele consegue tracionar mais. É mais difícil você segurar um cão, por exemplo, da raça Pitbull, que é um cão extremamente forte, se você está utilizando o peitoral. Porque ele vai ali tracionar e você não vai ter força para conseguir combater com ele, fazer com que, por exemplo, ele não vá para algum local que você não quer que ele vá. Então, a utilização do colar de elos ou de uma coleira, né, é algo mais útil e mais necessário nesses cães de grande força, né? Que ajuda para que a gente mantenha esse controle sobre o nosso cão. Deixa eu só perguntar isso é muito importante. No caso de um ataque, por exemplo, 2 cães numa briga, ou então ele avançar em outra pessoa, o que é que a pessoa deve, então, fazer? Que tiver com ele na guia, o que é que se faz, então, para tentar evitar uma coisa pior mesmo? Certo. Bruno, a gente vê muito nesses vídeos, né, que se divulgam por aí de ataques de cães, as pessoas socando, chutando o cão. E você vê que muitas das vezes não funciona, né? Porque esses cães são cães muito fortes, então quando ele está ali mordendo, ele está ali no instinto de presa, dificilmente ele vai soltar por algum soco, algum chute. Então, o ideal é que você faça realmente uma tração mecânica ali no pescoço do cão, né? Para cortar o fluxo de oxigênio, ele, levantar, suspender. Ela mesmo quer brincar, né, agora, né? Para cortar o fluxo de oxigênio para o cérebro do cão e ele realmente soltar, né? Porque caso não seja isso, será muito difícil a gente conseguir tirar um cão de grande porte numa situação de mordida. Muito obrigado por suas explicações e que as pessoas também aprendam isso, viu? Valeu, Bruno. E para você também, Espoleta. Eu volto com você, Maristela. Espoleta gostou muito de você, viu, Bruno? É importante mesmo que todas as pessoas sigam as recomendações, o que é obrigatório por lei para a segurança de todos. A destinação do lixo que a gente produz em casa todos os dias é um desafio para o poder público. Mais da metade dos municípios do Nordeste ainda levam o lixo coletado para lixões, sem tratamento adequado. Um perigo para o meio ambiente. As cooperativas de material reciclável são uma alternativa importante para diminuir a quantidade de resíduos que poderiam poluir o meio ambiente, além de gerar renda para muitas famílias. Agora, o funcionamento das cooperativas vai fazer parte de uma pesquisa do IBGE do saneamento no país. Mãos que não param de trabalhar. Nessa cooperativa de triagem de resíduos sólidos no bairro de São José, no centro do Recife, tem pilhas e pilhas de materiais que, para muita gente, não servem para mais nada. Por semana, a cooperativa recebe de 7 a 10 toneladas de resíduos, em média. Num mês, esse número pode chegar a 35 toneladas. Todo o material que chega aqui na cooperativa vem de uma parceria com a Ilube e a Prefeitura do Recife, que faz toda a coleta no município do Recife e traz para as cooperativas. A gente trabalha com todo tipo de material reciclável, PET, PAD, PP, papelão, latinha, plástico, isso tudo... a população ajuntando também de forma correta ajuda muito aqui a facilidade da gente triar mais rápido aqui o material e tá ajudando o meio ambiente aí. Com a reciclagem, os 16 cooperados conseguem garantir uma renda fundamental para sustentar as famílias, entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por coletor todo mês. Edinalda trabalha na cooperativa desde setembro, uma ajuda e tanto na renda da casa. Antes eu estava na minha casa, né? Com o filho pequeno e só o meu esposo sustentando a casa. Para quem mora de aluguel não dá, né? Então eu precisei vir trabalhar, esperei que ele fizesse pelo menos 1 ano para poder vir trabalhar. E hoje, graças a Deus, a gente consegue manter a casa, manter a família, né? Com o dinheiro da cooperativa e com o dinheiro do meu esposo, que também trabalha.
Um trabalho que gera renda para as famílias e que também ajuda a retirar das cidades toneladas de materiais que poderiam poluir o meio ambiente. Poluição, a gente sabe, diminui a qualidade de vida da população. Por isso, ela é um dos grandes desafios da administração pública. E buscar soluções passa por ouvir esses trabalhadores. Cooperativas, prefeituras e demais prestadores de serviços de coleta de resíduos em todo o Brasil serão as fontes de informação da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. O levantamento do IBGE pretende fazer um mapa do saneamento no país. Ela vai investigar todos os municípios, todas as prefeituras, como é que é feita a destinação desses, desde a coleta, desde a limpeza, coleta desses resíduos até a etapa de destinação. Então a gente investiga essas entidades de catadores também, a questão da coleta seletiva, como é que é feito porta a porta, é feito na rua, de que forma é recolhido isso, de que forma é tratado, enfim, são várias variáveis. Além da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos, o levantamento também vai avaliar os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais. De acordo com o IBGE, a fase de coleta de dados vai de maio até outubro deste ano. E os resultados da pesquisa devem ser divulgados no segundo semestre de 2026. Informações importantes para orientar o poder público na criação de políticas cada vez mais efetivas pelo meio ambiente e pelas pessoas. A partir do momento que a gente conhece, que a gente retrata a situação do município e do país, serve de parâmetro para a prefeitura, para o município, o que é que ela precisa, o que é que o Estado precisa, onde é que ele precisa atuar, onde é que está faltando. E às vezes até copiar alguma outra que seja algum modelo de exemplo que ele possa trazer também para o município. O Brasil tem, desde 2014, uma política nacional de resíduos sólidos, que determina prazos e metas para a implementação de meios ambientalmente mais saudáveis para a destinação dos resíduos sólidos que a gente produz. Mas esse continua sendo um desafio. 3 em cada 10 municípios ainda utilizam lixões como o destino final do lixo. Aqui no Nordeste, mais da metade das cidades tem lixões. Especialistas afirmam que esse é o caminho menos adequado. Os lixões, eles vão ser... aumenta muito o risco de contaminação do lençol freático, do ar, né, da terra, do solo, o que possibilita várias doenças, nos colocam em risco, né, de contato com várias substâncias, doenças transmissíveis, né? Então, a gente tem que cada vez mais substituir os lixões pelos aterros com políticas municipais para a destinação do lixo e com políticas municipais de drenagem, macrodrenagem e microdrenagem, que vai possibilitar que a gente diminua o risco que tem se acentuado com a questão do clima, né? De tragédias, mas também de doenças que podem ser adquiridas nessa mistura de excesso das águas com lixo. É trabalhando dia a dia que o lixo pode deixar de ser problema e, quem sabe, virar solução. Moradores do bairro do Desterro, em Abreu e Lima, estão com medo das condições de uma ponte de madeira que foi instalada na comunidade. A estrutura provisória foi montada depois que a ponte de concreto desabou. O nome da rua é Boa Sorte. Mas quando a gente vê esta ponte de madeira que balança, os moradores dizem que não tem nada de bom por aqui. Essa ponte que a própria população foi que fez, né, para tentar ser um escape para as pessoas passarem pelo menos a pé. E assim, eu mesma não passo aqui. A sensação é de incapacidade, a gente não tem voz, a gente não está abandonado. É como se Desterro não existisse para a prefeitura de Abreu e Lima. Eu tenho medo de cair, porque eu já estou operada do pé e a tendência é piorar, né, minha vida, minha saúde. Ela balança, é? Balança e muito. E o prefeito e o vereador não faz nada aqui por ninguém. Lady Jânia tem problemas de saúde e passar pela ponte é praticamente impossível. Para passar aqui é terrível, porque a gente que tem problema reumático, a gente já vive com medo de andar. E andar em cima de uma ponte dessa de madeira, as pernas tremem, aí as dores pioram e é muito ruim mesmo. Na rua Boa Sorte tem uma escolinha infantil. Olha a Mirella, de 2 anos, pedindo proteção ao pai para seguir para o colégio.
Que tô com medo. Fica com medo de passar aqui, né? É lamentável uma situação dessa, a gente tem que se submeter a essa situação, correndo em risco a vida da criança, 3 anos nessa situação. Todos os dias tem que levar ela para a escola e a criança com medo, e a gente tem que passar por aqui para não ter que dar um retorno tão grande, né? É difícil porque a gente se sente desprezado, né? A comunidade está se sentindo abandonada, na verdade. Isaac disse que o sobrinho dele é cadeirante. O acesso é difícil para a gente que tem, como se pode dizer, tem saúde. Imagina para uma pessoa cadeirante aqui, nessa rua que passar aqui, ó, a dificuldade que ele vai passar. Principalmente nessa ponte que foi feita aqui agora, que população aqui fizeram aqui, a gente pode chamar de um arrumadinho, para a gente poder passar aqui, que a dificuldade aqui é muito grande que a gente está passando aqui no bairro de Desterro. Isso aqui é um perigo para a população. No domingo, os moradores cantaram parabéns para a ponte do Desterro. Mas não é para comemorar algo bom. É que há 3 anos a ponte de concreto caiu e a Prefeitura de Abreu Lima ainda não construiu outra. Ronaldo mostrou à nossa equipe de reportagem que a ponte começou a ceder. Uma focinha aqui, ó, ela já começa a sacudir. Isso aqui, o braço só Jesus na causa. Balançando aqui, balança ela toda, como você vê. Aqui, e aqui, se a pessoa passar, não tiver cuidado, não tiver equilíbrio... Pronto, se não tiver equilíbrio, ela cai. Nossa, que perigo para os moradores. A Prefeitura de Abreu e Lima informou que desde 2023 está tentando resolver o problema da ponte da Rua Boa Sorte. Desde então, fez 2 licitações para contratar uma empresa para fazer a obra, mas não houve candidatas. No ano passado, abriu um processo com dispensa de licitação, mas mesmo assim não apareceu nenhuma empresa interessada em fazer o serviço. Por isso, a Prefeitura reformulou o projeto da ponte da Rua Boa Sorte e incluiu a reconstrução de outras 4 estruturas da região do Desterro que precisam de reparos. A expectativa é deixar a obra mais atrativa para que as empresas se interessem em fazer. Esse novo processo está em análise na comissão de licitação da Prefeitura e deve ser publicado em breve. A gente vai seguir, claro, acompanhando. E quem precisou passar pela Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, nesta manhã, precisou de paciência. Com a chuva de hoje cedo, mais uma vez, a pista ficou alagada. No meio de tanto sufoco, nesta manhã de chuva, uma imagem para aliviar o coração na Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos. Enquanto este homem, andando com dificuldade e segurando uma bengala, se arriscava, um gesto inesperado surpreendeu. Um desconhecido se aproximou com a sensibilidade que a situação pedia. Ajudou Ricardo na travessia da rua cheia d'água. Como é que o senhor vê, né? Atitudes assim como essa dele? São poucas que a gente vê por aqui, mas Deus tocou no coração dele. Nessa hora Deus tocou no coração dele para me ajudar. Como é num dia de chuva se deslocar na cidade? Horrível, horrível mesmo. E saneamento básico aqui, a tubulação não dá conta de tanta água, não. Aqui não precisa chover muito para ficar desse jeito. Quem estava de carro enfrentou os perrengues que se repetem sempre que chove. Muito buraco, muita água na rua. Todo ano é a mesma coisa, acho que vai mudar, mas nunca vai mudar. Fica sempre nessa mesma coisa. Este trecho fica perto do CAIC, Centro de Atenção Integral à Infância. Um buraco cheio de água é um perigo para os pedestres. E para quem estava a pé, foi complicado passar. Vou ter que atravessar para não molhar tanto os pés, né? Porque essa água já sabe, né? Só Deus sabe quando a gente pisar nessa água. Doença, né? Muita doença. Não choveu nem essas coisas. Imagina se chovesse legal. Já pensou? A gente tava boiando. A gente mostrou mais cedo imagens de chuva que chegaram ao nosso canal Globo. Você também pode enviar fotos, vídeos, mensagens para o NE1. O QR Code está na tela, é só apontar a câmera do seu celular para ele. Vai abrir um link. Você responde um questionário bem curto, é rapidinho. E depois conta tudo para a gente que quer ver aqui no NE1.
O número de pedidos de demissões voluntárias no Brasil bateu recorde em janeiro deste ano. Foram mais de 2 milhões de desligamentos, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É o maior número registrado num único mês. Bruno Fontes vai conversar com a gente sobre este assunto. Quais são os direitos do trabalhador que pede o desligamento da empresa, hein, Bruno? Maristela, eu estou com o doutor Fábio Porto, advogado trabalhista. Quando ele pede, então, essa demissão voluntária, ele vai perder praticamente todas as verbas rescisórias que ele teria direito a receber. Praticamente só o salário, uma parte também das férias e, dependendo também dessa negociação, ele tem que pagar também esse aviso prévio. E perde também o seguro-desemprego. Por que aumentou? 2,5 milhões aproximadamente, como você disse, no ano passado 8 milhões de trabalhadores. Principalmente por causa desse estresse mental, burnout. Muitas pessoas não aguentam, então não tem esse tratamento ou também não tem esse entendimento da empresa. Doutor Fábio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Uma boa tarde para o senhor. O que acontece quando então tem essa demissão voluntária? Ele vai ter que, inclusive, pagar esse aviso prévio? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Maristela. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. É um assunto muito importante e está se verificando atualmente, como você bem falou, uma quantidade enorme de pedido de demissão. No ano passado foram mais de 30% dos desligamentos foram por pedido de demissão. O pedido de demissão voluntária, o trabalhador, a trabalhadora abre mão da boa parte de suas verbas rescisórias. Basicamente recebe apenas o salário, 13º e as férias. E ainda tem que pagar o aviso prévio se o empregador não abrir mão desse direito, que é o direito do empregador. Não saca o FGTS, não recebe o seguro-desemprego, benefício pago pelo Estado. Então é uma medida realmente drástica que o empregado muitas vezes toma. O senhor também estava me explicando que às vezes tem esse acordo entre a empresa e também o funcionário. Como é que esse acordo pode ser feito? Essa modalidade foi criada com a reforma trabalhista, chamada demissão acordada. Empregado e empregador, em comum acordo, resolvem se desligar, resolvem encerrar o vínculo empregatício. Aí o empregado não recebe as verbas todas, mas é um benefício um pouco maior do que o pedido de demissão. Ele vai receber metade do aviso prévio, as férias 13º integrais, recebe 20% da multa da FGTS. Saca apenas uma parte, 80% da FGTS, mas também não tem direito a receber o seguro-desemprego. Essa é a segunda modalidade. E a terceira é aquela demissão mesmo, a empresa então quer demitir o funcionário. Aí ele vai receber todos os benefícios? Essa terceira modalidade, digamos a modalidade clássica, que é a demissão sem justa causa. E aí ele recebe todas as verbas rescisórias devidas. O aviso prévio, seja trabalhado, seja indenizado, o saldo salário, as férias integrais e ou proporcionais, e o 13º, recebe a multa integral da FGTS, 40%, e também se habilita, se for o caso, a receber o benefício do seguro-desemprego. Nesse caso do seguro-desemprego, ele vai receber durante quanto tempo, doutor Fábio? Bruno, depende do tempo de serviço dele, do trabalhador. Entre 3 e 5 parcelas, também depende do salário, há um teto, e depende do salário, depende do tempo de serviço. Mas geralmente entre 3 e 5 parcelas. Quando ele volta a trabalhar, então cessa o seguro-desemprego? Sim, na medida que ele tem um vínculo de emprego formal, naturalmente é comunicado no CAGED, ele deixa de receber o seguro-desemprego. A gente agradece a participação do senhor aqui, explicando então essas 3 modalidades, claro, e quando ele perde o direito de receber boa parte dessas verbas rescisórias. Doutor Fábio Porto, advogado trabalhista, explicando isso para a gente, Maristela. E a gente observando esse cenário social que se desenha, né, Bruno? Muito obrigada pelas orientações aí para esses trabalhadores. A gente vai agora para Igaraçu, na Semana dos Povos Indígenas. Tecnologia e ancestralidade se encontram. Quem vai explicar para a gente é Natália Dielu, Natália que já antecipou aí algumas atividades, inclusive, para a gente. Conta mais, Natália, por favor. Sim, Maristela, a gente está no laboratório que o pessoal aqui da escola chama como Laboratório 7.0. É onde acontecem essas atividades que misturam tecnologia com temas de diversas disciplinas, né? Então, hoje eles estão
aqui numa vivência que está relacionada com a aula de história, na verdade com essa Semana dos Povos Indígenas, né? E estão colocando a mão na massa nessa história que se relaciona com a formação de Igaraçu, né? O professor aqui que está com a gente é o professor de História, o professor Emerson Martins, que já trabalhou esse tema com eles, né? Primeiro, professor, eu quero saber o que é que tem a ver Igaraçu com os povos indígenas. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Pode falar, professor. Boa tarde. Tem tudo a ver, gente. A cidade de Igaraçu... Pode deixar que eu seguro o microfone para o senhor. Tá bom. Boa tarde. A cidade de Igaraçu tem tudo a ver com a Semana dos Povos Indígenas, gente. Foi justamente aqui, Igaraçu, primeiro núcleo de povoamento de Pernambuco, e nada a falar. Foi habitada pelos índios caetés, né, que o senhor estava me explicando antes. Inclusive, essa imagem aqui que está projetada, que ajuda os alunos a terem uma vivência, tem a ver com essa formação, né, que tem o Marco de Pedra, que é um monumento muito importante aqui de Igaraçu, né? E aí está a chegada das caravelas portuguesas, né, professor? Exatamente. Duarte Coelho chegou em 1535, justamente no Marco de Pedra, e chegando encontraram povos indígenas caetés. Certo. E obrigada, viu, professor, para a gente tentar distribuir aqui o tempo. E é por causa disso que os alunos estão preparando essas canoas, né? Porque Igaraçu significa canoa grande e tem a ver com o nome do município. Tudo bem com você? Deixa eu falar aqui rapidinho com você. Qual é o seu nome? Rebeca. Rebeca, me diz aí o que é que vocês estão preparando. A gente está preparando aqui a oca, que é a moradia dos indígenas. Também temos uma fogueira, que é onde eles normalmente conversam e cerimonializam e tal. E aqui temos a canoa, né, a canoa grande, que é o significado também da cidade de Igaraçu, né? Que é de origem tupi. Obrigada. E como é que está sendo essa aula para vocês? Está sendo diferente, legal? Como é que ajuda no aprendizado? Ajuda muito, e essa aula está sendo muito interessante e até ajuda a gente no psicológico também. Muito bom. Deixa eu falar aqui com outra estudante. Tudo bem com você? Qual é o seu nome? Maria Isabel. Maria Isabel. Qual a importância de aprender um pouco sobre a formação do município de vocês, aprender sobre os povos indígenas? A importância de aprender mais sobre a nossa cultura é para a gente poder preservar e cuidar dela por todo esse tempo, né? Muito bom. Então, como a gente vê, esse tema foi trabalhado na sala de aula, depois eles vêm para cá para aprender ainda mais, para que esse assunto fique ali na cabeça e venha de uma forma especial, lúdica, interativa, né? Usando esse recurso da tecnologia nesse laboratório aqui, muito legal, onde eles têm vivências com outras disciplinas também, não somente com história, Maristela. Novos conhecimentos, né, Natália? E muita criatividade por aí nas atividades também. E nos destaques do Jornal Hoje, você vai ver os preparativos para o sepultamento do Papa Francisco. Oi, Kovalik. Olá, daqui a pouco no Jornal Hoje, os preparativos para o sepultamento do Papa Francisco no sábado, com a presença dos principais líderes mundiais. Vai ser uma gigantesca cobertura de imprensa, mais de 4.000 jornalistas já estão em Roma para mostrar a cerimônia ao mundo. Nossos repórteres também estão lá e mostram o segundo dia de despedidas. Mais de 60.000 pessoas já passaram pela gigantesca fila para dar adeus ao Papa. E está chegando o aniversário de 60 anos da TV Globo. Na primeira reportagem especial do Jornal Hoje, o César Tralli mostra fatos marcantes que foram destaque do JH, que é um pouquinho mais novo do que a Globo. Ainda no ano da estreia do JH, no final de uma manhã de novembro, chegou a notícia da queda de um viaduto no Rio, que matou 48 pessoas. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. E bora para Ferreiros, na Mata Norte do estado. Olha só quem já está por lá, Tiago Medeiros e a caravana do GE. Boa tarde, Tiago.
Oi, Maristela, minha joia amada. Caravana do Globo Esporte, como você falou, na Mata Norte aqui do estado. Estamos em Ferreiros, 78 quilômetros do Recife, aproximadamente 15 mil habitantes. Ferreiros que tem esse nome porque conta a história que lá atrás, no fim do século XIX, aqui tinham ferreiros, oficinas de ferreiros que serviam aos engenhos. Mas hoje a cidade é realmente conhecida, culturalmente conhecida como a terra da rabeca. Essa aqui é a Jaqueline, que está tocando a rabeca pra gente. A rabeca que é esse instrumento que é a alma, né, do folguedo do cavalo marinho. E aqui está o mestre Zé da Rabeca, que constrói, confecciona, um artesão, um artista desse instrumento que é tão presente na nossa cultura, que é tão bonito de se ouvir. E a gente está aqui em Ferreiros, que é esse projeto do Globo Esporte, a Caravana do GE, quando a gente sai do estúdio para fazer das cidades do interior o estúdio do Globo Esporte, e a gente está aqui com a turma para repercutir esse final de semana que se aproxima aí, muito importante para a gente. O Sport joga no sábado contra o Fortaleza, jogo decisivo, o Sport que começou mal demais a Série A, e muito desse mau momento do Sport passa pelo mau aproveitamento do ataque, que está numa crise miserável. O ataque do Sport não faz gol. Falar em ataque, tem atacante chegando no Náutico, Kelvin, que chegou e falou sobre a inspiração dele, que ele já conhecia o Náutico por conta de um ídolo alvirrubro, Cook. E também notícias do Santa Cruz, que joga nesse fim de semana, fazer o primeiro jogo dentro de casa pela Série D. O Arruda vai estar lotado, com sua capacidade permitida, com certeza completa. E a gente vai estar trazendo detalhes da movimentação tricolor para esse jogo. Também tem Libertadores, mais uma tuia de coisa. Eu vi o povo também aqui em Ferreiros, Caravana do Globo Esporte, na Mata Norte. E eu tô aqui, Maristela, daqui a pouco é São João, né? O povo recebe a gente bem. E eu já tô aqui, ó, no paladar de São João. Me despeço comendo milhinho. Cheiro pra você. Até daqui a pouco. Coladinho no Nenhum. Eita, que mesa bonita e gostosa já nesse clima de São João que tá chegando. Até já, então, com a Caravana do GE. E você já ouviu falar em hipervigilância social? Se nunca ouviu, pode conhecer alguém que sempre está em alerta. São pessoas que temem a rejeição e se sentem ameaçadas com qualquer sinal de crítica. Maria Eduarda Colasso é psicóloga, é nossa convidada. Pode chegar, Maria. Olá. Tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Pode sentar Obrigada. aqui na nossa sala para a gente falar sobre isso. Talvez esse sentimento de rejeição, essa análise da crítica, sempre levando para o pessoal, isso parte também muito do medo do julgamento? Sim, com certeza. E principalmente dos pensamentos antecipatórios, né? Que são aqueles pensamentos que surgem antes das situações acontecerem ou até mesmo em impossibilidade dessas situações acontecerem, né? A ansiedade por si só, ela já está ali se fazendo presente para que a hipervigilância ela esteja nesse estado de alerta constante, né? Fazendo com que as pessoas elas fiquem mais sensíveis às situações que estão acontecendo ao seu redor e, como você falou, com essa sensação de rejeição, com essas sensações de ameaça, o medo das críticas também. Então, é bem comum e é bem característico da hipervigilância social. E de onde vem esse medo das críticas? Porque todos, em algum momento, seremos criticados. Como lidar com isso? Pode vir muito através das questões de vida pessoal, da história de vida pessoal, né? Então, isso também sendo atravessado pelas questões de dinamismo social. Como é que essas relações estão sendo estabelecidas? Quem são essas pessoas próximas? Quem são esses vínculos que estão sendo nutridos, né? Para, a partir disso, ficar com esse medo de ser criticado, né? Então, é importante ter um autoconhecimento, né? Sobre si, sobre seus valores, sobre os seus desejos, para que, através disso, comece a repensar esse lugar do medo da crítica, do medo da exposição, do medo de ser visto também no mundo. Né? Porque a hipervigilância, um dos principais sinais é a reclusão, né? É a evitação social. Então, na medida que essas pessoas elas têm demais esse medo de serem criticados, de serem vistos, é muito possível e é muito provável que cada vez mais elas evitem contato com outras pessoas. E dá para diminuir esse nível de preocupação com o que as outras pessoas pensam? Sim, através do próprio processo psicoterápico, né? Através da terapia. Nós, enquanto psicólogos, durante os atendimentos a gente consegue identificar se for um paciente, se for um cliente que ele já esteja em acompanhamento, né? Então a gente consegue ver, essa pessoa pode estar ou
ali com o pezinho entrando em um estado de hipervigilância, né? Que consequentemente vai acarretar em todas essas repercussões que a gente vem aqui discutindo. Então, um dos principais processos, né, para que a gente surja enquanto aliado para esse processo é a questão da terapia, né? E muitas vezes a questão do acompanhamento psiquiátrico também. A depender do nível, né? A depender de como está sendo essa autocobrança também, por esse medo de ser visto, por esse medo de ser criticado, né? É interessante que haja essa dupla andando junto, né? Tanto o atendimento psicológico quanto o atendimento psiquiátrico, ele também possa acontecer por vias medicamentosas. Agora, a reação à crítica pode não ser boa, né? Sim, com certeza. E aí isso gera consequências. Sim. Em todos os ambientes sociais, né, em que convivemos. Sim. Gera consequências através de crises de ansiedade, né, de medos excessivos, de sintomas físicos e corpóreos mesmo, de ficar com o corpo inteiro tensionado, não conseguir descansar, não conseguir desacelerar, ter sudorese, né, que é a questão do suor, seja pelas mãos, seja em outras partes do corpo. Taquicardia também pode acontecer, aquilo do coração ficar acelerado, sabe, de ter mais palpitações. Então, são muitas consequências que realmente podem acontecer devido a esses fatos. Como perceber se é rejeição ou não? Porque esse é um dos sentimentos que normalmente essas pessoas têm. Sim, acredito que vai muito da questão do próprio contexto social. Como é que essas relações elas estão sendo estabelecidas? Né? Até que ponto também está sendo de minha responsabilidade os meus atos para serem rejeitados ou não? Então, é como eu falei, é o autoconhecimento. Sabe? É a chavezinha para muita coisa, e principalmente quando a gente fala de questão de relações sociais. Porque a gente tem muito um costume de talvez terceirizar as responsabilidades dos nossos atos, né? Então, olhar para si, pensar, olhar até com cuidado, né? Sem esse julgamento, né? Tá ali o tempo todo julgando tanto o outro, ou nesse olhar assim um pouco mais acentuado, que a gente acaba reproduzindo isso e sendo um pouco duro com nós mesmos, né? Então, perceber até onde de fato é uma rejeição real e é uma rejeição, de fato, criada desse cenário da ansiedade, do medo excessivo de julgamento, dos pensamentos antecipatórios, que é criar situações que talvez nem aconteceram ou nem possam vir a acontecer ainda, né? Então, são diversas coisas e diversos cenários que a gente pode analisar e com calma, lógico, né? Para, de fato, estou sendo rejeitado, por quê, como, né? Para a gente tentar entender, de fato, como é que tudo isso está acontecendo. E um autoconhecimento é muito importante, e acho que parte daí também é essa comunicação interna que precisa ser melhorada, né? Com certeza. Tanto a comunicação interna como a comunicação externa, né? Eu costumo falar que a comunicação ela é o pilar de toda e qualquer relação, seja uma relação trabalhista, seja uma relação de dinamismo familiar, seja uma relação de vínculos mais sociais, afetivos mesmo. Então, na medida que eu me enxergo e na medida que eu vejo e percebo e consigo me comunicar com os meus sentimentos, teoricamente eu vou conseguir expor isso de outra forma melhor, né, para as outras pessoas também. É para melhorar a forma, né, como essas pessoas podem se relacionar com o mundo, né? E não só o que é dito, mas como é dito também. Perfeito. Maria Eduarda, muito obrigada por sua participação aqui ao vivo no NE1. Sempre muito bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Começa hoje a festa da Pitomba em Jaboatão. A fruta é símbolo do evento que reúne cultura, religiosidade, gastronomia e atrações musicais. Ivan Duarte tem as informações. Como é que tá a programação, hein, Ivan? Conta pra gente. Ô Maristela, a Pitomba está em época e a festa da Pitomba aqui no Monte dos Guararapes também. Olha só, palco na montagem final, os funcionários trabalham ali para garantir toda a estrutura para este evento que, como você muito bem disse, mistura aí um pouquinho de música popular, de religiosidade, de comida típica, de tudo isso. Hoje, neste palco, por exemplo, passa o cantor João Gomes, do forró, mas também vai ter gente do axé, do reggae, do pagode. Enfim, é uma programação muito completa da Festa da Pitomba, a festa popular, que também faz parte da festa religiosa de Nossa Senhora dos Prazeres, que de maneira impressionante
impressionante chega na sua edição de número 368. Começou no dia 20, vai até o dia 28. Já a festa com as músicas, né? Começa hoje, 24, e vai até o dia 28, segunda-feira, que é feriado. Deixa eu convidar para cá, para conversar com a gente, o Pedro Henrique Carvalho. Ele é secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Segunda-feira, que inclusive é feriado aqui na cidade, né, Pedro, por conta da festa. Mas eu queria saber da previsão da secretaria para a quantidade de pessoas que devem passar por aqui e também de quanto isso deve movimentar na economia. Uma boa tarde a você. Boa tarde a todos. Hoje a gente está dando início à Festa da Pitomba, que faz parte da programação do Nossa Senhora dos Prazeres. A gente tem uma expectativa de um público diário aqui entre 40 e 45 mil pessoas visitando os eventos. Mas temos também celebrações e missas campais todos os dias. E no dia 28 é o grande dia, porque a gente tem a grande procissão de encerramento, que é uma das maiores do estado, acredito que é a terceira maior festa religiosa do estado de Pernambuco. E aí a gente tem uma expectativa de movimentação muito grande econômica. São mais de 100 comerciantes aqui envolvidos no evento, além de mão de obra direta e indireta. Então acredito que lá para o dia 29 a gente está fechando o balanço para divulgar quanto foi movimentado na nossa economia local também. O que não pode trazer para a festa? A gente sempre pergunta isso porque às vezes a pessoa vem com vidro, essas coisas. O que não pode? Perfeito. A gente tem uma preocupação muito grande com o ordenamento e o bem-estar de todos, né? Então são mais de 600 servidores envolvidos, estaduais, municipais, terceirizados. Então a gente pede para que a população não traga vasilhame de vidro, de hipótese alguma. A gente também orienta os comerciantes para não trabalhar com vidro, não trabalhar com espeto perfurante, utilizar os modais públicos, ou táxi ou carro de aplicativo, porque a gente tem um fechamento de via para garantir a segurança na chegada e na saída também. Então o evento ele acontece no monte, mas ele também acontece embaixo do viaduto de Geraldo Melo, o que já dá também uma sensação de segurança nesse transitar, desde o terminal integrado, paradas de ônibus e etc. Só para a gente finalizar rapidinho, a segurança foi reforçada? Sim, temos um apoio grande da SDS, temos também a nossa Secretaria de Segurança Cidadã, mas não só segurança, nós temos posto médico, nosso programa de coleta seletiva, um camarote de acessibilidade para poder ser um evento acessível. Então acessem as nossas redes sociais, tem toda a programação, a Prefeitura de Jaboatão está com toda a sua equipe envolvida aqui para fazer mais uma festa da Pitomba, Nossa Senhora dos Prazeres de sucesso. Obrigado, Pedro, pela participação aqui com a gente. Como eu disse, hoje tem João Gomes, amanhã Durval Leles, no sábado tem Maneva, domingo Michele Andrade e segunda-feira Léo Santana, encerrando a festa aqui, segunda que é feriado na cidade. E em todos esses dias que eu citei, tem também artistas locais no palco principal e, como o Pedro muito bem alertou, no polo descentralizado também. Festa para todo mundo aproveitar, né, Maristela? A programação está bem legal, né, Ivan? E quem também está em festa é a TV Globo, que neste mês comemora 60 anos. Ao longo desta semana, você tem acompanhado na nossa programação várias reportagens especiais para celebrar este momento tão marcante. Aqui no NE1, estamos mostrando histórias de pessoas que passaram pela telinha, criando uma conexão com você que está aí em casa. Hoje você vai relembrar a história de dois jovens. Por meio da educação, eles mudaram a própria realidade e ajudaram outros tantos estudantes a realizar o sonho de uma vida melhor a partir dos estudos. Jéssica e Felipe sempre foram alunos empenhados. Com o coração cheio de sonhos e a vontade de aprender, há 5 anos, eles mostraram que com força de vontade e estudo, é possível mudar a própria realidade. A educação sempre foi o norte da minha vida. Quando a gente pensa em educação, sobretudo uma educação pública, a gente pensa que, de fato, é tirar a gente de um espaço e colocar em outro. Então, a educação, para mim, é uma ponte que me conecta para o futuro. Eu sempre falo que a minha história de vida ela é marcada pela educação. Eu sou fruto da educação. A educação possibilitou várias oportunidades para mim. Então, o que a educação hoje é, para mim, é, de fato, uma ponte para o futuro. Cada vez mais me conecta, me leva num barquinho para os lugares que eu quero chegar e vai me ajudando a alcançar e ajudar outras pessoas a alcançar os seus sonhos também. E foi bem aqui que tudo começou. Ainda em 2020, quando a pandemia tinha virado o mundo de cabeça para baixo, esses dois alunos conseguiram mobilizar uma rede inteira disposta a transformar aquele momento difícil em oportunidade. A ideia ela surgiu a partir da nossa dificuldade, assim, quando estourou a pandemia, de ter aulas realmente. A nossa escola ainda não estava adaptada às aulas remotas e a gente percebeu que outras pessoas, como por exemplo de escolas privadas, já estavam bem a diversos passos da gente no sentido de realmente reconstruir todo esse cenário pandêmico para continuar as aulas, Então foi a partir disso e também para nos motivar, Porque imagina, a gente no terceiro ano, com diversas expectativas, de repente uma pandemia.
E aí, a partir dessa pandemia, né, a gente queria se estimular a continuar estudando, mas tinha um medo, uma insegurança. Será que vale a pena? É melhor esperar, parar por aqui e realmente viver o caos que está acontecendo? E a gente criou o projeto para realmente se incentivar, né, se estimular e continuar estudando. Estudar durante a pandemia não foi fácil. As medidas de prevenção pediam distanciamento, lockdown. A incerteza mexia com a cabeça dos alunos, mas eles não desistiram. Com aulas online, conteúdos montados por professores voluntários e muita dedicação, o projeto Estude Comigo ajudou dezenas de estudantes a se prepararem para o Enem. Jéssica e Felipe foram 2 rostos que apareceram na nossa telinha naquela época, ainda cheios de dúvidas, mas com um olhar firme no futuro. Hoje, Jéssica realizou o sonho de ser a primeira da família a fazer um curso superior. Se formou em licenciatura em Educação Física. Com o projeto, além de sonhar, a gente também impulsionou o sonho de outras pessoas. E se hoje eu estou realmente me formando numa universidade pública e agora seguindo para o mestrado, é fruto de uma oportunidade que eu tive a partir do projeto. A educação transforma vidas, a educação realmente impulsiona a esperança, né, e traz o ato de esperançar, de fato, na própria prática. Muitas mãos tornaram isso possível. A professora Daniela foi uma das voluntárias. Ela leciona português e redação, matérias essenciais para quem quer tirar uma boa nota no exame. Quando você olha para trás e vê que foram 2 adolescentes, eles ainda estavam no ensino médio, chamam o professor para dar aula, né? Isso é mostrar assim, é isso que eu quero desses meninos, né? É isso que a educação tem que ser. O professor de Educação Física, Gladson, também ajudou a realizar o sonho de Jéssica, Felipe e vários outros alunos. É uma satisfação muito grande, né, de ver o empenho deles durante todo o processo e no final, e você saber que fez parte, né, pelo menos um pouquinho ali daquele processo de formação, é muito satisfatório. Mais de 400 alunos estudam na Escola de Referência em Ensino Médio José de Alencar, no bairro de Maranguapium, em Paulista. A mesma onde Jéssica e Felipe também estudaram. A escola ela tem essa força, né, através dos professores, os projetos que os professores estão encabeçando junto com os estudantes engajados nesses projetos. Então, dentro desses ambientes, com certeza a escola faz com que o estudante tenha uma visão mais ampla do que eles podem alcançar, saindo às vezes do mundinho ali da comunidade e indo para um mundo maior, que é a universidade. Atualmente, o projeto passa por uma pausa criativa. A previsão é de que o Estude Comigo, que atraiu alunos e professores do Brasil inteiro, volte este ano para continuar com a missão de preparar e levar conhecimento a quem sonha com uma vaga na universidade. O que a gente quer para esse ano é não só aprovar os estudantes, que eu acho que nem é aprovar os estudantes, o que a gente quer é viabilizar esse sonho, né? A gente quer que a galera tenha a mesma oportunidade de sonhar e de realizar esse sonho estando na universidade. Felipe está terminando o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco e sabe da importância de iniciativas assim, que representam a possibilidade de um futuro melhor, mais justo e de oportunidades. Quando eu vi minha aprovação na universidade, na UFPE, que era a universidade do meu sonho, eu disse, meu Deus, eu não acredito. A gente passa por esse processo primeiro de negação, de é sério que eu consegui passar. E daí quando eu vi lá meu nome escrito, Felipe José, Universidade Federal de Pernambuco, Ciências Sociais, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, deu certo. Deu tão certo, né? Não só para mim, mas vendo o meu nome na mesma lista, o nome de Jéssica e de vários outros estudantes, foi uma carga emocional tão grande, Lilian, tão grande, que eu não consegui parar de chorar. Os estudantes que antes sentavam nessas cadeiras, hoje retornam à escola para incentivar os colegas. Para mostrar que estudar junto é mais do que aprender conteúdos, é aprender a sonhar, em coletivo. A educação, para mim, é tudo. E parece uma palavra muito genérica, né? Você falar tudo, mas se eu hoje paro para pensar na minha vida, né, em todos os estágios, né, seja uma questão pessoal, profissional ou humanitária mesmo, eu tenho certeza que a educação ela foi um fio condutor, né? Um fio condutor para que eu pudesse me encontrar enquanto pessoa, enquanto parte da sociedade, enquanto parte da mudança de um território e também um fio condutor, né, ali um ponto principal para que eu pudesse me encontrar enquanto profissional. E acreditar que a educação realmente é o único caminho para que a gente consiga transformar diversas realidades. Hoje eu olho para trás com muito respeito da minha trajetória, não só com Jéssica, mas com todos os estudantes. O que eu quero daqui para frente é respeitar essa trajetória, entender qual é o meu lugar na sociedade
E daqui para lá é mestrado, é doutorado, é seguir carreira acadêmica e continuar ajudando outras pessoas também, não só com estudo, mas com outros projetos que têm esse poder de descentralizar, de ser disruptivo e de apresentar novas ferramentas, novos patamares de inovação, de juventude e de transformação social. Muito sucesso para vocês. Amanhã a gente continua as homenagens aos 60 anos da TV Globo. O NE1 preparou o documentário Tem que Respeitar, sobre o brega. Vamos conversar com nomes importantes do movimento e a relação deles com a Globo. Eu vejo que depois que o brega se introduziu na Globo, vamos dizer assim, né? A gente conseguiu alcançar muitos outros degraus. É como se alguém influente chegasse e dissesse assim, isso aqui é bom sim, pode ficar junto, pode abraçar, você pode ouvir, não é feio. Um marco, assim, sabe, para o movimento brega, para fazer essa virada de chave, para mostrar para as pessoas que não é aquela coisa marginalizada, sabe? Que é aquela coisa legal, que fala de amor, que fala de cotidiano, que conta as histórias das pessoas. A televisão tem um papel central em nos colocar, em nos apresentar como pernambucanos também. E isso, quando o brega entra na televisão, quando o brega está disponível mediaticamente, né? Parece que a gente se conecta com ele de uma forma diferente, se reconhecendo como pernambucano, se reconhecendo como recifense, se reconhecendo como nordestino. Apaga aquelas fotos que a gente tirou em Dubai. Ah, não dá para perder. O NE1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.